Você sabia que hoje, bem no meio de toda essa pandemia que a gente está vivendo, com a quantidade de mortes que estão acontecendo por causa do coronavírus, existe um projeto de lei na Assembleia Legislativa de São Paulo que pode fazer com que o imposto de transmissão de causa-mortes, o famoso ITCMD, ele pode dobrar de valor de 4% para 8%? Esse é um tema bem sério e bem polêmico que a gente vai analisar um pouquinho nesse vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar de um tema muito sério e muito polêmico, talvez o tema mais sério que a gente já tratou aqui no canal até hoje. No meio de toda essa pandemia que a gente está vivendo do coronavírus, existe um projeto de lei na Assembleia Legislativa de São Paulo que propõe simplesmente dobrar o valor do imposto de transmissão de bens em caso de morte, né, o famoso ITCMD, Imposto de Transmissão de Causa Mortes e Doação, aquele famoso imposto que incide quando você vai fazer um inventário, ou seja, quando morre alguém e você precisa fazer um inventário e o imóvel que está no nome dessa pessoa precisa passar para uma outra pessoa, você tem o recolhimento de um imposto, que é o ITCMD. E no meio de toda essa situação que a gente está vivendo e da quantidade de mortos que estão tendo por conta dessa terrível doença, existe um projeto de lei na Assembleia que propõe simplesmente dobrar o valor desse imposto, de 4% para 8%. Está tramitando na Assembleia Legislativa de São Paulo. E a gente vai analisar um pouquinho aqui essa questão. Então vamos lá. Para começar, eu queria deixar muito claro a motivação para poder gravar esse vídeo. Eu recebi na semana passada uma mensagem no WhatsApp que eu achei que era fake news. E essa mensagem estava falando: governador de São Paulo, João Dória, na calada da noite, está tentando dobrar o valor do ITCMD, ou seja, o Imposto de Transmissão de Causa-Mortes e Doação. Na hora que eu vi aquela mensagem encaminhada, sem uma fonte, eu achei muito estranho aquilo e na hora eu questionei a pessoa. Eu falei, bom, mas você conhece a fonte dessa matéria? E a pessoa foi lá e realmente me mandou a fonte e de fato era real. E eu não acreditei na hora que eu vi aquilo, porque eu achei realmente, no meio dessa situação que a gente está vivendo, um projeto de lei para dobrar a alíquota do imposto para determinadas categorias, tá? Muito importante a gente ressaltar que não são para todas as categorias, são para algumas categorias, mas no meio dessa pandemia, onde muita gente está morrendo, dobrar o imposto, né, propor dobrar o imposto é alguma coisa no mínimo polêmica. E aí eu fui cavar um pouquinho mais, eu fui questionar um pouquinho mais. E o que eu acabei descobrindo? Que ao contrário do que essa notícia que estava sendo alardeada de uma forma muito profunda nos grupos do WhatsApp, atribuindo ao governador João Dória a responsabilidade sobre esse aumento de alíquota, na verdade existe sim esse projeto de lei, para minha triste surpresa, tramitando na Assembleia Legislativa de São Paulo, só que não é uma propositura do governo, é uma propositura de alguns parlamentares, no caso 2 parlamentares, que são do Partido dos Trabalhadores, que são do PT. E ao mesmo tempo que estava sendo alardeado uma notícia atribuindo de uma maneira política para o governador, eu achei isso muito grave porque, na verdade, não se estava averiguando de verdade os fatos. E a discussão que deveria ser uma discussão mais profunda sobre o projeto de lei em si, o que estava acontecendo? Ela estava se enveredando para o lado político. Então, por esse motivo que eu resolvi gravar esse vídeo. Eu pedi para a nossa jornalista do portal VGV, Laís Bento, que com uma maestria levantou todas as informações acerca desse projeto de lei, e é por isso que a gente está gravando aqui, para poder esclarecer o que é fato e o que é fake dentro dessa propositura, no mínimo, polêmica. Bom, primeiro fato, primeira coisa que realmente é verdade, esse projeto de lei, ele é real. Acreditem ou não, no meio de toda essa situação que a gente está vivendo, tem 2 parlamentares que estão propondo dobrar o imposto para determinadas classes de imóveis, né? Existe um cálculo, uma fórmula de cálculo para poder, dependendo do valor do imóvel, esse imposto ele ser progressivo até chegar a 8%, ou seja, o dobro, né? A justificativa desses deputados, eu não vou entrar no mérito se é correto ou se não é correto. Eu acho que isso realmente é uma coisa para poder tramitar numa Assembleia Legislativa, para que a oposição, para que, enfim, divisões diferentes possam debater a respeito. Agora, no calor do momento, no meio de toda essa situação, realmente
é muito questionável. Eu não sei se seria o melhor momento para você poder de fato entrar com um projeto de lei como esse. Até porque quem morre, vamos imaginar assim, né? Tanto quem morre não, mas a família de quem morre, a família das pessoas que estão falecendo nesse momento, elas são grandes vítimas de uma pandemia global, de uma doença muito séria que está acontecendo no mundo, e também são pegas de surpresa. Afinal de contas, é algo que não vinha se avizinhando por um tempo, avisando a gente. Não, isso meio que caiu de paraquedas no mundo. Então você imagina só, morre um familiar seu e do dia para a noite você precisa saber que para poder fazer o inventário, o imposto de transmissão, ele é o dobro do que aquilo que sempre foi, né? Do que sempre foi. Então é algo que, na minha humilde visão, deveria demorar mais tempo para ser proposto, para ser debatido, para ser discutido. Então, o primeiro ponto é esse. O fato é que, de verdade, existe sim esse projeto de lei para poder até dobrar a alíquota desse imposto. Para quem tiver curiosidade em conhecer esse projeto de lei, é o projeto de lei 250/20 e está no site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Toda essa mudança, caso venha acontecer, vai valer para o Estado de São Paulo, todos os municípios do Estado de São Paulo. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, o link para você poder ler o projeto de lei na íntegra. Esse projeto de lei, ele foi publicado no dia 17 de abril, foi quando entrou aí essa propositura no dia 17 de abril, portanto, realmente é algo no calor do momento e mais um motivo aí para se questionar se realmente seria um momento adequado ou não. O segundo ponto, muito sério, e aí sim é fake. Esse projeto de lei não é uma propositura do governo João Dória. Alguém está tentando ter um ganho político, fazendo com que a opinião pública se vire contra o governo do atual do Estado de São Paulo, no caso o governo do João Dória, atribuindo ao governo essa propositura de dobrar o valor do imposto. Isso não é verdade. A autoria do projeto de lei é de 2 deputados do Partido dos Trabalhadores. E eu torno a repetir, eu não estou aqui fazendo uma propaganda política, uma campanha política, nem quero entrar no mérito dessa discussão. O que eu acho muito grave é alguém pegar um tema extremamente sensível da sociedade, num momento extremamente sensível para a sociedade, e acabar querendo ter um ganho político em cima disso. Isso é algo muito perigoso. Então, antes de compartilhar esses conteúdos que a gente acaba recebendo pelo WhatsApp, é muito importante checar as fontes, porque senão a gente pode acabar cometendo alguma injustiça muito grande e acabar tendo aí outros prejuízos ao longo da vida, ao longo do curso dos acontecimentos. Um outro fato que é verdade, dentro da justificativa desse projeto de lei, os deputados que estão fazendo essa propositura, eles estão falando que, dentre todos os aspectos, né, eles visam reduzir a desigualdade social com essa alíquota progressiva e também mitigar os impactos causados pelo coronavírus, né, atribuindo a uma responsabilidade dos parlamentares a ajudar o Estado a angariar fundos, recursos, para que possa fazer jus a todas as despesas aí que estão tendo que ocorrer por causa do tratamento do coronavírus, né? Isso, a justificativa para se colocar esse projeto de lei, dentre vários aspectos, é verdade, inclui essa suposta preocupação aí com a questão da Covid-19. Hoje, só para vocês terem uma ideia, o que se arrecada com esse imposto no estado de São Paulo é alguma coisa em torno de 3 bilhões de reais. Caso essa mudança aconteça, esse valor pode chegar a 6 bilhões de reais. Ou seja, é dinheiro dos cidadãos indo diretamente aí para o Estado. Portanto, pessoal, está aqui o esclarecimento sobre esse projeto. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Você acha que isso é justo? No meio de uma pandemia como essa que a gente está vivendo, pegando todo mundo de surpresa, um projeto de lei, uma propositura para poder dobrar a alíquota de um imposto de transmissão por causa mortes e doação, você considera isso justo? Você considera isso correto? Você considera que talvez um familiar seu que faleceu, a família toda foi pega de surpresa por conta dessa terrível doença que está assolando o mundo, e aí você descobre que ao invés de pagar 4% para poder transmitir os bens dessa pessoa para os herdeiros, vai se pagar 8%, dinheiro do povo indo diretamente para o Estado. Você considera isso correto ou você considera isso errado? Não, a gente tem que procurar reduzir a desigualdade, a gente tem que fazer uma alíquota progressiva de imposto. Eu queria muito saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, vamos fazer uma discussão, porque é um tema que realmente precisa ser levado à luz da sociedade e precisa principalmente ser levado de uma maneira clara e verdadeira.
torno a dizer, estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo o link direto para o site da Assembleia Legislativa, onde você pode ver em detalhes qual que é essa propositura, quem são os autores dessa propositura, qual que é a justificativa que eles estão colocando para essa propositura, e aí você também pode acabar formando a sua opinião. Beleza, pessoal? Se você não se inscreveu nesse canal, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para poder receber as notificações e mande esse vídeo para todo mundo que você conhece, advogados, pessoas da área jurídica, pessoas que administram patrimônio, construtoras, incorporadoras, familiares, enfim, todo mundo que você considera que precisa saber dessa informação, porque realmente é algo que precisa estar à luz da sociedade. Um abraço e até o próximo vídeo.